Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está aí acompanhando mais uma aula nossa no canal Plantástico. E hoje nós vamos falar de drogas laxativas de origem vegetal, os laxantes. E para falar de laxantes é importante começar falando um pouco sobre o trato digestório, né? Então, como é que ele atua e qual o tempo de passagem disso, porque isso vai significar onde o meu medicamento fitoterápico vai ter o seu efeito. Então, lembrando que a digestão começa na boca, com o processo de mastigação, e o processo de digestão do amido através da amilase salivar. Posteriormente, após o processo, após a gente engolir o alimento, ele leva 10 segundos do esôfago até chegar no estômago. Quando ele chega no estômago, ele fica aí entre 1 a 3 horas no processo de digestão ácida. Depois do processo de digestão ácida no estômago, ele vem para o intestino delgado, onde ele já começa a ter o processo de digestão alcalina e também microbiológica, com um tempo maior, aí, em torno de 7 a 9 horas. Depois do intestino delgado, ele segue para o intestino grosso, onde ele também sofre uma digestão microbiológica e entra na sigmoide para chegar no reto e ser evacuado. Então, para que isso aconteça, depende da motilidade do trato gastrointestinal. O controle dessa motilidade é neuromoral, ou seja, a gente não tem controle sobre isso. Isso acontece sem que a gente consiga interferir. Mas a evacuação do conteúdo, o processo de defecação, está sob controle voluntário. Então eu consigo reter a minha evacuação até o momento mais adequado de defecar, tá? E aí eu tenho as drogas que aumentam os movimentos e incluem os purgativos. Esses aceleram a passagem do alimento através do intestino, mas esses purgativos, purgantes, eles têm um efeito muito drástico. Então eles podem causar perda de eletrólitos, eles podem causar cólicas, eles podem causar dores abdominais, por causa do efeito dele ser mais forte, no seu efeito medicamentoso, mas eu diria um efeito tóxico. Diferente dos laxantes, que são agentes que aumentam a motilidade do músculo liso gastrointestinal sem causar purgação. Então, esses que têm o efeito, esses que são realmente os produtos fitoterápicos que atuam no processo de aumento da motilidade do trato gastrointestinal. Os principais fármacos que reduzem os movimentos são os antidiarreicos. Aí é uma outra classe de fármacos. Tá? Então, como é que funcionam esses movimentos intestinais? Eu tenho um intestino, ele contrai, ele sofre uma contração longitudinal. Nessa contração, ele vai empurrando o alimento para frente. Então, ele vai empurrando e depois ele relaxa. E aqui ele contrairia de novo, depois ele relaxaria de novo. Esse é o movimento longitudinal. E eu tenho o movimento circular, onde eu tenho aqui a contração, relaxamento, contração, relaxamento. Novamente a mesma coisa, contração, relaxamento. Então, com esses dois movimentos, eu consigo fazer com que o alimento tenha o fluxo e siga até o reto para ser evacuado. Tá? Quando ele chega no reto, eu tenho o meu esfíncter anal fechado, o bolo fecal chega nessa região, exerce uma pressão em baroreceptores que informa ao meu organismo que está na hora de evacuar. Eu consigo segurar até um determinado tempo, posteriormente eu vou evacuar e aí eu vou ter a contração do reto e o relaxamento do esfíncter anal fazendo o processo de defecação. Mas se isso não estiver acontecendo bem, eu tenho a constipação, que é uma alteração funcional do trânsito intestinal, com localização no intestino grosso, devido a uma deficiência na intensidade dos movimentos peristálticos que resulta em um retardo na evacuação das fezes. Então nós temos aí alguns tipos de constipação, cujas classificações etiológicas são atônico, espástico e discinético. Então, o que seria o atônico? Seria aquele no qual o organismo perde a força, a tonicidade. Isso pode ser por sedentarismo, isso também em pacientes acamados, inibição voluntária do desejo de evacuar, alterando o ritmo, o horário, entre outras coisas, isso também é patológico, a alimentação inadequada, como falta de água e fibras,
deficiência de vitamina B1 e K associadas à tonicidade intestinal, o abuso de laxantes, na qual o intestino perde a sua força porque o laxante faz por ele, insuficiência da musculatura abdominal, uso de fármacos ou toxinas, que também pode ser do espástico. O espástico já é hipotonia do sistema nervoso parasimpático, então ele não tem poder de contração. Hipertonia do sistema nervoso simpático, também não vai ter o poder de contração, ou o uso de drogas adrenérgicas, como por exemplo cocaína. E o discinético, que é o aumento do tônus do esfíncter anal. Isso podem ter vários motivos, como tumores do reto, podem ser tumores anais, podem ser veias hemorroidais ou fissuras e hemorroidas no ânus, divertículos nos sigmoides, enfim, são problemas que impedem o fluxo normal do bolo fecal até a evacuação. E aí, para isso, nós temos os laxativos. Então, o trânsito do alimento através do intestino pode ser acelerado por vários e diferentes métodos, através do aumento do volume de resíduos sólidos não absorvíveis, que são os laxativos de volume. Então, eu administro algo que não é absorvido e acaba aumentando o volume do bolo fecal, fazendo com que o movimento peristáltico seja melhor, fazendo com que a formação de fezes seja melhor e o processo de evacuação seja melhor. Através do aumento de conteúdo de água. Então, são os laxantes osmóticos, são aqueles que vão atrair água para a luz intestinal, fazendo com que depois eu evacue isso. Só que aqui eu vou ter uma evacuação líquida. Através da alteração da consistência das fezes. Então, no caso das fezes secarem na curva sigmoide, você precisa fazer esse uso de amolecedores fecais. Normalmente são supositórios de glicerina que são utilizados ou algumas outras pomadas que têm esse efeito. Tá? E através do aumento da motilidade da secreção de líquidos, que são os laxativos estimulantes, que é uma classe muito importante dos medicamentos fitoterápicos. Então vamos começar pelos laxativos de volume. Incluem a metilcelulose e determinadas gomas vegetais, estercúlia, agar, farelo, casca de espárrago. Como que eles atuam? Eles retêm água na luz intestinal e assim promovem a peristalse. Então, quando eles estão dentro do intestino, eles retêm água e formam um bolo fecal, porque são fibras que absorvem água e que aumentam de volume. Aumentam o volume fecal por meios naturais, tá? Só que são necessários vários dias para o início da ação, mas eles não possuem efeitos indesejáveis graves. Então, em torno de 5 a 7 dias você já começa a sentir o efeito das fibras. Isso podem ser a partir de cápsulas ou podem ser a partir de uma dieta saudável com frutas, legumes, verduras e determinadas farinhas, como aqui diversos farelos se enquadram nesse efeito. Temos os laxativos osmóticos, que consistem em dissolutos mal absorvidos que mantêm um maior volume de água na luz intestinal por osmose. Então são mais difíceis de serem utilizados, são de usos mais hospitalares, mas são, por exemplo, alguns xaropes com alta concentração de açúcar, de sorbitol, manitol. Você toma aquilo tem tanto açúcar que não é absorvido que você acaba trazendo água para entrar em equilíbrio. E aí você acaba tendo uma diarreia, na qual o resultado é uma diarreia com água. Os amolecedores fecais, então, como eu falei, a glicerina, o sulfosuccionato de octila, que eles atuam no trato intestinal de forma semelhante a um detergente e produzem amolecimento fecal, hidratando aquelas fezes que perderam água e se tornaram pequenas pedras. E os laxativos estimulantes, que estimulam a mucosa intestinal por irritação dos reflexos locais. Então, eles irritam as células do intestino, fazendo com que elas se contraiam, tenham espasmos e aí aumente a motilidade gastrointestinal. Esse impulso origina-se na mucosa e é transmitido através dos plexos intramurais para o músculo liso do intestino. Tá? Então aqui, os laxantes de aumento de conteúdo, o que vão fazer? Uma vez que eles aumentam o conteúdo, eles vão facilitar a contração, aumentar a distensão no processo de relaxamento, fazendo com que o bolo fecal seja empurrado para frente. Né? Os laxantes de aumento de conteúdo, então, por exemplo, celulose, agar, semente de plantago,
eles absorvem água, então eles são administrados em cápsulas de formato seco, eles absorvem água na via intestinal e têm o seu volume aumentado, melhorando o processo de movimento peristáltico, também facilitando o fluxo das fezes. E entre esses vegetais ricos em mucilagem, nós podemos citar o Thea officinalis, que é o malvarisco, o Glucomanamo, o Amorphophallus konjac, o Fucus vesiculosus, farinha de linho, Linum citatissimum, a malva silvestre, as plantagos, que é a plantago maior, a tanchagem, a plantago ovata, a espágula, a plantago psyllium, também psyllium, a prunus domestica, que é a ameixa, e o tamarindus índico, que é o tamarindo. São todas plantas ricas em mucilagem que têm efeito laxante por aumento de volume. Tá? Então aqui nós temos a malva silvestris, na qual é utilizado as folhas, que são ricas em mucilagem. Aqui uma foto microscópica do Glucomanã, mostrando, né, o Glucomanã, como ele tem uma alta concentração de fibras para virar, para fazer esse efeito. Aqui as plantagos, né? Então, plantago maior, plantago ovata. Então são plantas que são utilizadas, tem produtos em farmácia baseados nessa planta, assim como no psyllium. Né? E aqui o tamarindo, uma fruta que foi muito comum no Brasil, agora é um pouquinho mais difícil de achar, mas ainda se encontram em boas feiras, em boas hortifrutis, você consegue encontrar o tamarindo aí. E dentro dessas plantas a gente tem aí algumas variações de mucinagem. Né? Então, a plantago maior, as sumidades aéreas, ela possui em torno de 6,5% de mucilagem, se faz uma infusão a 10% da planta, ou se usa o extrato seco a 5:1, entre 0,3 e 1 grama ao dia, e se for extrato fluido de 2 a 4 ml ao dia. Então aqui você tem a parte utilizada, o conteúdo do princípio ativo, se é possível fazer infusão ou não, como nesses casos. No processo de decocção, você tem, em média, a proporção planta-água, então 5 a 10%, 2%. O extrato seco para prescrição em farmácia, ou para procurar produtos em farmácia como suplementos alimentares, e extrato líquido. Tá? Isso em geral para todas as plantas aqui que a gente acabou de ver as imagens. E depois desse nós temos os laxativos estimulantes. Dentre eles, os mais empregados são o óleo de rícino, cáscara sagrada, seme, figo, ruibarbo, aloe, bisacodil, bisulfato de sódio e a frândula. Nós vamos falar dos laxativos estimulantes de origem vegetal. Tá? Então, tais agentes podem causar cólicas abdominais e, após o uso prolongado, podem provocar deteriorização da função intestinal normal e atonia do cólon. Então, a partir do momento que você faz um uso crônico de laxantes, o seu organismo acostuma ao efeito dele, irritando suas células intestinais, suas células do cólon, e ele para de colocar energia naquela região. Então, aquela região acaba perdendo a sua tonicidade e aí você cria uma constipação atônica quando você para de usá-los. Aí a única saída que você tem é voltar a usá-los. É aquele mecanismo do medicamento de nariz. Você pinga, respira. Passa 8 horas, ele tem um efeito contrário, você fica com o nariz entupido, pinga de novo. O laxante é a mesma coisa. Você usa, você evacua. Você para de usar, você para de evacuar. Aí você tem que usar de novo. Só que isso pode gerar vários problemas de saúde com o tempo. Laxante, assim como medicamentos de nariz, não devem ser utilizados de forma crônica. Então, os laxantes irritantes de mucosa, como eles vão funcionar? A partir do momento que eles entram em contato com a mucosa, eles irritam a mucosa, fazendo com que exista um reflexo, e esse reflexo cause contração do trato, né, das células do intestino. Tá? E aí, quando eles causam essa irritação, ele diminui a absorção dos líquidos e aumenta a secreção, colocando mais água aqui dentro. Essa água, junto com esse reflexo, vai fazer com que aumente o peristaltismo e as fezes sejam evacuadas. Tá? E como que são esses fármacos? Então, são as antraquinonas. Então, ele é um antraceno com 2
oxidações, duas onas aqui. E isso precisa tomar muito cuidado, porque as antraquinonas têm um poder laxante, mas num processo de redução delas, elas se tornariam antranóis, como esses daqui, tá? Então aqui eu não tenho oxidação, eu tenho uma hidroxila, uma redução. E o antranol é 10 vezes mais forte enquanto irritante da mucosa do que a antraquinona. Por isso que a antraquinona é utilizada como laxante e não os antranóis. Então, no caso, eu tenho aqui uma antraquinona ligada a uma molécula de açúcar. Isso chega ao meu intestino, então eu tenho glicosídeo de antraquinona. Minhas bactérias gastrointestinais separam o açúcar e elas vão fazer um equilíbrio entre a forma reduzida e a forma oxidada. Por isso que a gente deve administrar na forma oxidada, porque isso daqui, esse mecanismo, esse equilíbrio, é causado pelo nosso corpo na necessidade dele. Então, as antraquinonas passam inalteradas para o cólon, onde as bactérias hidrolisam a ligação do glicosídeo, liberando os derivados de antraceno. São absorvidos e provocam um efeito estimulante direto sobre o plexo mioentérico, resultando em atividade da musculatura lisa e, portanto, defecação. Então, quando a gente faz estudo com aloe, por exemplo, parte da hemodina é excretada na urina e parte pode aparecer no leite, então não deve ser utilizado em gestante de forma alguma. Entre os laxantes, um dos preferenciais é o sene, que é um laxante relativamente leve, considerado o fitoterápico de escolha para o efeito imediato. A cáscara sagrada é um pouco mais forte. Uma dose única geralmente produz ação laxativa em 8 horas, que pode ser acompanhada de cólica. O óleo de rícino, ele não é irritante, mas no intestino delgado ele é hidrolisado por lipases e libera o ácido ricinoleico, que possui forte efeito irritante sobre a mucosa intestinal. Causa evacuação do intestino de 3 a 6 horas, mas ele é raramente utilizado porque ele causa muito efeito purgativo. E aí, novamente, o sene e a cáscara sagrada são as principais plantas contendo antraquinonas utilizadas para laxantes, possuem atividade laxativa porque contêm derivados do antraceno, derivados da hemodina. Essas substâncias são associadas a açúcares para formar glicosídeos, que são hidrolisados antes que os princípios ativos estejam livres para agir, como a gente viu ali há 2 slides atrás. Tá? Dentro dos vegetais que contêm compostos antraquinônicos, a gente lembra o aloe vera, o aloe del cabo, o aloe ferox, né? Então a família das babosas em geral. O sene, que é a cássia angustifolha, o sene da Alexandria, que é a cássia acutifolha, a frângula, que é a Rhamnus frangula, a cáscara sagrada, que é a Rhamnus prussiana, e o ruibarbo, que é o Reu palmato. Então aqui uma planta de aloe, né? No caso essa daqui é uma aloe vera, que é bastante diferente dessa aqui, o aloe barbadensis. Então dá para ver pelas flores e pelas próprias folhas a diferença entre esses dois espécimes, mas ambos possuem hemodina na composição. Aqui a flor de cássia, então esse daqui é o sene, que deve ser utilizado no extrato seco, numa porção de 4 partes de planta para uma de extrato 500 mg a 2 gramas ao dia em uma única tomada, extrato fluido entre 0,5 a 3 ml ao dia ou no formato de chá de 5 a 20 gramas por litro, 1 a 2 xícaras diárias. Lembrando que o chá deve ser tomado antes de dormir para que você evacue no dia seguinte de manhã. Não tome de manhã antes de sair de casa, porque senão você vai precisar usar provavelmente algum banheiro público. No caso da frângula, a decocção a 4%, uma xícara antes de dormir. No caso de pó encapsulado, de 1 a 1,5 gramas por dia. E no caso de extrato seco, né, de 5 a 7 para 1, entre 100 a 300 mg dia. Aqui uma foto das folhas de cáscara sagrada da Rhamnus prussiana, que é um dos principais fármacos, uma das principais plantas utilizadas no processo laxante. Tá? E aí ela é utilizada na tintura, né? Então 1 grama de planta para 10 ml de tintura, 40 gotas de 1 a 2 vezes por dia, o extrato seco de 5 para 1, então 5 gramas de planta gerando uma parte de extrato, entre 80 a 100 mg por dia, o pó da planta encapsulado
500 miligramas, então 500 miligramas dando 100 miligramas. É mais ou menos a mesma regra, mas o importante é que ela esteja mais ou menos nessa concentração, que ela te entregue entre 20 a 30 miligramas do princípio ativo, que são os cascarosídeos. Tá? E aqui o ruibarbo, que é uma planta bastante utilizada, inclusive na Inglaterra, para a produção de tortas. Né? Então ele é uma planta também com efeito laxante, o efeito laxante leve, e ele pode ser utilizado no formato de infusão de 5 a 10 gramas por litro, pó de 2 a 3 gramas por dia, a tintura 1 para 5 em solução hidroalcoólica 96%, ou seja, álcool 96, 5 a 15 ml ao dia, o extrato fluido sem taninos ou destanizado, que precisa ser produzido por uma indústria adequada, farmacêutica, não dá para fazer em casa, de 200 a 500 miligramas como dose, e na metade dessas doses obtém-se efeito tônico, eupéptico ou adstringente. Então, o que significa? Que na metade dessas doses você ajuda o processo digestório, mas não tem o efeito laxante, ok? Então era isso que eu tinha para comentar com vocês a respeito de laxantes, espero que vocês tenham gostado, agradeço a atenção de todos e sempre estamos aqui à disposição para dúvidas ou o que for necessário. Muito obrigado aí, um beijo a todos.